Deus, eles não poderiam entrar dentro da casa do Senhor. Eles ficavam do lado de fora. Quem entrava dentro da casa do Senhor era o sacerdote ou o sumo sacerdote, ou seja, o pastor. Então eles esperavam que o pastor saísse para fora, saísse do templo e dissesse o que Deus lhe falou. Irmãos, interessante que quando um sacerdote entrava em pecado dentro da igreja, ele morria ali dentro mesmo, para você ver que o negócio era firme, que o negócio era bem, glória a Deus, o negócio era bem pesado naquela época. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os sacerdotes, eles tinham uma corda sobre a sua cintura, e sobre essa cintura e sobre essa corda tinha um sininho, e quando aquele sacerdote andava, o sino balançava. Aí quando eles iam para dentro do templo, que os outros sacerdotes não escutavam mais o sininho, eles começavam a dizer: aconteceu alguma coisa de estranho. Então eles também tinham outra corda que puxava, ou seja, sentia quem entrou para dentro. Porque antigamente eles tinham que tirar sorte entre si. Não era escolhido a dedo, eles tiravam sorte, e o que era sorteado, o que era escolhido, entrava para queimar um incenso no lugar santo e no lugar santo dos santos, porque a igreja era separada por isso. Tinha um lugar santo, que é o lugar que vocês estão aí, e tinha um lugar santo dos santos, que é o templo, que é o púlpito, é o lugar onde nós estamos, eu, diáconos, os obreiros sentam. Então, os sacerdotes iam para esse local para queimar o incenso, e o incenso cheirava. Então Deus, com suas narinas, Deus recebia quando era de bom agrado, quando a pessoa não estava em pecado, quando a pessoa estava certo, quando a pessoa estava dentro dos preceitos de Deus. Então esse era o papel do sacerdote. E Jeremias, irmãos, ele era um sacerdote israelita que vivia na terra de Jerusalém. Interessante que além de sacerdote, Jeremias era profeta. Então o profeta, ele levava de Deus para o povo. E o sacerdote, irmãos, ele levava do povo para Deus. Então o sacerdote colhia, o sacerdote ouvia, o sacerdote pegava as ofertas naquela época eram bezerros, eram novilhos, e não poderia ser qualquer novilho, teria que ser um animal sem mancha, um animal que não mancava, um animal perfeito. Então o sacerdote pegava essas ofertas, queimava, apresentava a Deus, e aí ele respondia se Deus iria perdoar o pecado ou não. Era assim que funcionava. Então houve um tempo em que Deus, ele chega para Jeremias e diz: Jeremias, antes de você nascer, quando você estava na barriga da tua mamãe, quando você estava no ventre dela, eu te chamei, eu te conheci, eu te santifiquei, antes de você ser formado, Jeremias. Então eu já te conhecia. Então, irmãos, Deus, ele começa a dar um script, ele começa a dar algo para Jeremias viver, ele começa a entregar a vontade de Deus para Jeremias, e Deus começa a dizer: Jeremias, você vai ter que pregar para o meu povo, que o meu povo está distante de mim, se o meu povo não se arrepender, eu vou castigar. Então Jeremias pregava. Irmãos, não é de hoje,
Não é de hoje que o povo não gosta de ser repreendido. Há tempo isso. Há tempo. Quando era a palavra de bênção, o povo acolhia, o povo guardava. Não é diferente de hoje. Às vezes Deus, Ele está repreendendo alguém, mas alguém não aceita. Alguém diz, não é para mim. Não é para mim. Então, às vezes, irmãos, nós temos que aceitar exortação e temos que aceitar elogios. Exortação, irmãos, são conselhos. Exortação é quando Deus, Ele chama a nossa atenção. É quando Deus dá um puxãozinho de orelha em nós. Já elogios, irmãos, sabem, não precisa eu explicar. Então o povo, eles ouviam e viam Jeremias pregar, só que o povo não estava ouvindo. Interessante que o tempo vai passando e Jeremias dizendo, olha, se vocês não se arrepender, Deus vai castigar. Se vocês não se arrepender, Deus vai apertar o negócio. Deus vai mandar um povo de fora. Esse povo de fora vai vir, vai prender nós, vai levar nós sobre cativo e nós não poderemos adorar mais a Deus. Então vocês têm que se endireitar enquanto há tempo. Foi isso que Jeremias começou a pregar, irmãos. Só que o povo estava apegado na idolatria. O povo estava apegado na injustiça. Os irmãos sabem que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Se alguma coisa na tua vida está ocupando o lugar de Deus, isso é idolatria. E idolatria é pecado. Glória a Deus. Irmãos, como assim ocupar o espaço de Deus? Tem gente que não vem para a igreja para estar assistindo novela. Está ocupando o lugar de Deus. Isso é idolatria. Tem gente que não vem para estar fazendo coisas besteirolas, besteira. Isso às vezes é idolatria. Então quando você troca algo por Deus, você está idolatrando aquilo, você está dando atenção. Idolatria é você tirar a atenção de Deus e colocar a atenção em outra coisa. Isso é idolatria. E Deus, irmãos, Tiago vai dizer que Deus é ciumento. Só que o ciúme de Deus não é igual ao do ser humano, porque o do ser humano às vezes é um ciúme doentio. O de Deus é controlado, mas é um controle que tem justiça. Se Deus quiser, irmãos, fazer algo, Ele faz. Se não quiser, Ele deixa só indo na fatura, só você ir aprontando, só ir aprontando. No final, Ele cobra. Então Deus, Ele é desse jeito. Porque o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que Ele é misericordioso. Deus, Ele é um Deus, irmãos, que nos deu a graça, e a graça é de graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, é por isso que é chamado de graça. Então foi por isso que Deus, Ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, por causa da graça. Porque Deus olhou para a terra e disse, cadê o justo? Cadê alguém que não tem pecado? Cadê alguém que não mente? Cadê alguém perfeito? Deus não achou. Só tinha quem? O seu único Filho, Jesus Cristo. Jesus não tinha mancha, Jesus não tinha pecado, Jesus era um ser perfeito, diferente de nós. Então Deus, Ele enviou o seu único Filho, que veio, morreu por nós, sofreu, e muita gente hoje desrespeita Jesus. Muita gente hoje pega a imagem de Jesus, ou a imagem que eles caracterizaram, que era Jesus. Às vezes, irmãos, às vezes eles pegam a imagem e começam a sujar a imagem de Jesus. Nós vimos isso no carnaval.
No carnaval, pegaram lá uns homossexuais, colocaram que era Jesus Cristo e ainda colocaram o diabo metendo o cacete. E isso, irmão, Deus já começou a cobrar e Ele vai cobrar mais ainda. E ainda tem gente que dá apoio a essas coisas. Ainda tem gente que apoia isso. Então Deus, Ele castiga aqueles que o odeiam. A própria Bíblia diz isso. Então se alguém odeia Deus, irmãos, ele vai ser castigado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque ele vai colher o que planta. Então o povo estava viajando na idolatria. O povo estava praticando algo que estava atrapalhando Deus trabalhar. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos idolatrando, às vezes o dinheiro, às vezes estamos idolatrando o filho, às vezes estamos idolatrando o marido, às vezes estamos idolatrando um bem, às vezes estamos idolatrando algo. E Deus quer trabalhar na nossa vida, mas nós estamos vazios dentro. Porque o nosso foco está sendo algo terreno. Você não sente a presença direito. Às vezes você está vazio. O Espírito Santo quer entrar, quer enviar de novo aquele fogo, aquela chama que ardia. Mas às vezes estamos tão focados em algo que o Espírito Santo não acha espaço. Então o Espírito Santo, irmãos, ele é sensível. Tem que ter espaço para ele. Glória a Deus. Se não tiver espaço para o Espírito Santo, irmãos, ele não entra. De jeito nenhum. Temos que preparar. A Bíblia vai dizer que nós somos templo e morada de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele não habita nessas quatro paredes. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Para onde você vai, o Espírito Santo também vai. Aí quando você apronta algo que deixa ele triste, ele se afasta. Glória a Deus. Ele diz, rapaz, na igreja ele estava bem, aqui ele não está bem. Na igreja ele estava adorando, aqui não, ele não está adorando. Isso não é adoração. Isso está diferente do que ele faz na igreja. Ao Espírito Santo ele se afasta. Aí por causa da graça, quando ele vê o esforço nosso, ele vai voltando de novo, porque ele vai vendo nós abrir espaço para ele entrar. E quando nós abrimos espaço, ele entra na nossa vida e faz morada. Irmãos, tem gente que abre tanto espaço para o Espírito Santo que hoje mudou e não pratica mais as coisas do mundo. Já tem pessoas que ficam abrindo de pouquinho. Hoje abre um bocadinho, amanhã fecha, depois abre de novo, depois fecha. Aí às vezes, irmãos, tentamos crescer e não conseguimos por causa de brechas que estamos deixando abertas. E o povo estava deixando a idolatria no coração. Interessante que o povo também estava praticando a injustiça. A Bíblia vai dizer, irmãos, que era para o povo cuidar dos mais pobres, que era para o povo dar mão a quem precisava. Então Jeremias, ele estava num momento de calamidade, ele estava num momento que ele teria que lutar contra os idólatras e tinha que lutar contra as pessoas que praticavam a injustiça. Então ele tinha que moldar, ele tinha que pregar para essas pessoas. Então quem às vezes está errado não quer sair do erro. Não quer sair do erro. A Bíblia vai dizer, irmãos, Apocalipse vai dizer, diz o seguinte: quem é sujo, quem sabe essa palavra aqui? Quem é sujo, que se suje mais. Quem é limpo, se limpe mais. Se limpe mais. Então, irmãos, se você está limpinho, continue se limpando. Se você está orando, continue na oração. Agora, se você não quer compromisso, quer pecar, a própria Bíblia vai dizer: você tem livre acesso, você tem livre
livre-arbítrio, pegue, mergulhe, faça o que quiser. Mas no final, Glória a Deus. tenha cuidado. No final, tenha Aleluia. cuidado. Porque Deus dá corda, sabe? Deus dá corda. Ele deixa, depois ele trava e puxa. E diz, agora venha-se embora. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É interessante que Jeremias, ele teve que lutar, que pregar contra essas coisas. Aí ele pregava, irmãos, sobre o império da Babilônia. Ele começou a dizer, olha, Deus está me dizendo que se vocês não mudarem, o império da Babilônia irá derrubar Jerusalém e irá nos levar cativo. Então vocês têm que se aprumar enquanto há tempo. Porque depois que o império da Babilônia vier, meu filho, já era. Aí Jeremias pregou e o povo não ouviu. E o povo não ouviu de jeito nenhum. Aí o tempo passou, irmãos. O que é que acontece? Vem uma tropa de onde? De Babilônia. Quem deu a ordem? Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele prepara a sua tropa, ele prepara o império e diz, vamos até Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor foi usado por Deus. Irmãos, alguém ímpio, alguém que não adorava a Deus, foi usado por Deus para castigar o povo. Porque o povo não estava dando ouvido à palavra de Jeremias. O povo não estava dando ouvido, e não só de Jeremias, não, outros profetas também. O povo, irmãos, a maioria sempre foi teimoso. Tem pessoas, e isso é bem verídico, que diz que é melhor trabalhar com animal do que com gente, porque animal obedece. E gente, alguns obedecem, alguns não. Quem é mãe tem filho rebelde sabe disso. Quando a mãe fala que o filho não quer obedecer, sobe aquela ira, sobe aquela raiva. Agora imagina Deus. Imagina Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aí é interessante que o povo é preso. Aí o que é que Nabucodonosor faz? Ele só pega os bons de condições. Quem é pobre, ele deixa para lá. Eles, vocês que são pobres vão ficar aqui mesmo. Eu só vou levar os ricos, os inteligentes. É por isso que Daniel foi. Porque Daniel era inteligente. Interessante, irmãos, que outras pessoas também foram nesse exílio. Foram para a Babilônia presa. Porque ele pegou apenas pessoas ricas, pessoas de boa aparência, pessoas de classe média acima. As pessoas pobres ele deixava lá mesmo. Depois foi que ele voltou para acabar com tudo, mas depois. Aí o tempo passou, irmãos, e Jeremias ele começou a testemunhar tudo aquilo. Ao que é que Jeremias faz? Jeremias ele começa a lamentar. É por isso que Jeremias era chamado de profeta chorão, porque ele começa a escrever, irmãos, chorando o que estava acontecendo. Porque ele tentou ajudar o povo, mas o povo não quis ser ajudado. A pior coisa é você tentar ajudar alguém e essa pessoa não quer ser ajudada. Pense num negócio ruim. Você dá a mão, você faz de tudo, você vira para lá, vira para cá, mas a pessoa não quer. E foi isso que aconteceu com Jeremias. Jeremias ele fez de tudo. Jeremias orava pelo povo, Jeremias profetizava para o povo, Jeremias pregava para o povo, Jeremias tinha comunhão com Deus, mas o povo não ouvia. O povo não ouvia de jeito nenhum. Aí o tempo passou, e depois Jeremias ele deixou de pregar. Ao invés de pregar, Deus chega para Jeremias e disse: Jeremias, pega o bolo. Você agora vai escrever.
Você agora vai escrever. Escreve tudo o que aconteceu. Escreve tudo o que vai acontecer. Porque eu quero que isso passe de geração a geração. Porque eu quero que isso fique escrito. Irmãos, interessante que Jeremias, antes do povo ser preso, ele começou a falar sobre 70 anos que Israel iria ficar preso. Ele começou a dizer: olha, povo de Deus, olha, povo de Jerusalém, povo de Judá, se vocês não se endireitar, vocês ficarão 70 anos sob o exílio. Vocês ficarão 70 anos preso sobre as mãos de um rei malicioso. Só que o povo dizia: não, isso não tem como acontecer, não. Nós somos povo de Deus. Nós abrimos o mar. Quem é que vai vir contra nós? Não tem condição de jeito nenhum. Deus foi o Deus que chamou nós desde o ventre da mãe. Deus foi o Deus que tirou nós da terra do Egito. Então não tem como Deus mandar um povo para nos derrubar e arrancar nós dessa terra de Jerusalém, de jeito nenhum. Mas, irmãos, como o povo estava sobre rebeldia, Deus é o Deus que tira e é o Deus que dá. E é o Deus que dá e é o Deus que tira. Então, a moeda tem duas trocas, tem duas caras. Deus, Ele faz o que quer, irmãos, com nós. Deus, Ele pode te dar uma coisa e depois querer de volta. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós nos acomodamos com o que Deus nos deu. Aí eles estavam lá com o presente de Deus, estavam em Jerusalém, alcançou o que eles tanto queriam, alcançou a terra de Jerusalém. Só que Deus diz: olha, eu dei a vocês, mas agora eu vou tirar de vocês, porque vocês não estão merecendo. Não estão merecendo. Aí quando passam os 20 anos, Jeremias ele começa a escrever o próprio livro sobre o rolo, que é o livro de Jeremias. Aí a Bíblia vai dizer que Jeremias encontra um rapaz, um homem chamado Baruque. Aí Baruque ele vai dar continuidade ao que Jeremias escreveu, ao que Jeremias continuou. Então Jeremias parou em um trajeto e Baruque deu continuidade ao que ele escreveu. É interessante, irmãos, que Jeremias ele era o mensageiro da justiça e da graça de Deus. Ele estava tentando mostrar para o povo uma solução. Ele estava tentando mostrar para o povo algo que iria ajudar o povo. Então ele estava mostrando que Deus poderia muito bem abençoar eles, perdoar eles, mas eles não quiseram. Eles quiseram continuar no pecado, continuar na idolatria, continuar se distanciando de Deus. Aí, interessante que Deus, ele quando chama o profeta Jeremias, ele diz que Jeremias iria ser profeta para Israel e profeta para as nações. Glória a Deus. Irmãos, Deus quando Ele nos chama, não só é para nós ser profeta na igreja, é para nós ser profeta dentro de casa também. Às vezes, nós só queremos profetizar na igreja, às vezes nem queremos isso, queremos. Nem querer isso, queremos. Mas Deus, Ele chama nós, Ele chamou nós, tanto para profetizar aqui dentro, quanto para profetizar lá fora. Então, quando você estiver dentro da casa do Senhor, pode profetizar. Mas quando você estiver fora, irmãos, profetiza também. Profetiza, porque Deus te deu essa autoridade. Deus te chamou para ser profeta em todo instante, em toda hora, em todo lugar, em tempo e fora de tempo. Aleluia. Glória a Deus. É interessante que Deus ele começou a dizer: olha, Jeremias,
Eu te ponho neste dia entre as nações para você arrancar e para derrubar, e para destruir e para arruinares, e também para edificar e para plantar. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Jeremias, eu te levantei para você levantar e derrubar, Jeremias. Eu vou te usar dessa forma. Glória a Deus. Irmãos, vai ter gente que não vai com a nossa cara com algo que Deus vai nos entregar, mas nós não devemos, irmãos, desanimar. Se Deus mandou você entregar algo, entregue. Às vezes também tem alguém que está precisando de um abraço, aí você diz, não é Deus não, é da carne. Irmãos, Glória a Deus. se Deus mandou, entregue. Não vá para casa não com o que Deus te deu. Às vezes é só um abraço, mas a pessoa está vazia, a pessoa está